A paz do nosso Senhor Jesus, graças a Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe aonde você estiver me ouvindo. Amém? Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Livro de Salmos, capítulo 112, a partir do verso 1. Aqui está falando da promessa da vida futura. E nós sabemos que o único que tem o comando do futuro é Deus. E se ele faz promessas, é porque ele sabe que ele tem a capacidade de realizá-las. Eu, quando estou prometendo algo para uma pessoa, porque eu sei que eu posso fazer aquilo, a não ser que aconteça algum imprevisto e isso venha impedir de realizar. Mas normalmente, quando eu prometo algo para alguém, é porque está no meu alcance, está nas minhas mãos. E quando Deus te promete algo, você sabe, Ele pode todas as coisas. Então, se Ele está prometendo para você, Ele sabe que você vai ter a capacidade de receber. Não é que Deus tem a capacidade de dar, porque Ele sempre tem. Em todos os momentos, Ele é o Deus do impossível, Ele pode fazer. Mas quando Deus te promete algo, Ele está falando para você que você é capaz de receber isso. Quando Deus faz uma promessa muito grande para você, Ele está dizendo para você: eu estou prometendo, porque eu já vi em você a capacidade de executar isso. Então, quando você ouvir de Deus uma promessa grande, que é até os teus olhos, porque Deus não promete o possível, Deus promete o impossível. Então, quando isso acontecer, de você receber uma promessa, ou você já recebeu promessas, confie. Confie. De todo o teu coração, confie. Não olhe as suas circunstâncias. Não olha para o seu momento, porque o nosso momento não define o poder de Deus. As nossas circunstâncias jamais vai definir o poder de Deus. Então, quando Deus fala algo com você, confie. De todo o teu coração, confie, porque Ele já viu que você é capaz. É por isso que Ele faz promessas para você. É como se você fosse uma pessoa, uma mulher estéril, e Deus te prometesse, né? Deus te prometeu um filho e você é estéril, mas Deus te prometeu um filho. Aí você fica assim, meu Deus, como? Eu sou estéril. Não, porque Deus viu em você a capacidade de ser mãe. Deus viu em você a capacidade de gerar. Por quê? Porque os olhos de Deus não tem nada a ver com a nossa visão, né, humana. Deus vê tudo ao mesmo tempo. Nós não. A nossa visão é limitada. Nós vemos o que está, né, ao nosso derredor. Não conseguimos ver muito além. Então, quando Deus faz essa promessa, Ele vê em você aquilo que você não consegue ver em você mesmo. Então, tem algo de Deus para você, é para você confiar, entendeu? Confiar, mesmo que pareça impossível aquilo que Deus prometeu a você. E vai ser coisas impossíveis mesmo que Deus vai te prometer. Ele não promete facilidades, não. Sabe por quê? Porque Ele vai manifestar a glória dele através da sua vida. E a sua vida vai ser um testemunho. Para nós ganharmos mais almas para o reino de Deus, para anunciarmos o evangelho de Deus, nós temos que viver experiências com Deus. Então, eu tenho absoluta certeza daquilo que eu estou falando aqui, que pessoas que estão me ouvindo aqui, que receberam promessas impossíveis. Mas você crê que Deus, Ele vai fazer, e Ele vai fazer. Ele vai realizar. Ele vai fazer. Ele vai realizar. A palavra diz assim, aleluia, né? Glória a Deus nas alturas. Bem-aventurado, feliz, o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Você teme a Deus e você é feliz de executar, de seguir os mandamentos de Deus. Você não tem os mandamentos de Deus como um fardo, mas você se compraz em servir a Deus, em servir os seus mandamentos. A palavra de Deus está garantindo para mim e para você que você será feliz, você será bem-aventurado. Porque você não está seguindo qualquer mandamento, você está seguindo os mandamentos de Deus, a lei de Deus.
E o Salmo 112, ele continua a nos dizer assim: a sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. A sua geração. Deus não está falando da geração do ímpio, Deus não está falando da geração do perverso. Deus está falando para mim e para você da geração dos justos. Ela será poderosa na terra. Ela vai alcançar grandes coisas, grandes posses. Quando você lê o livro de Josué, ele acatou a palavra que Deus, no início, quando deu o chamado para ele, a missão de ocupar o cargo de Moisés, o Senhor falou assim: olha, você vai meditar na minha palavra dia e noite, você não vai desviar nem para a direita nem para a esquerda. E ele acatou isso, ele tomou isso, ele teve prazer naquilo que Deus estava mandando ele fazer. E em todas as guerras que Josué entrava, ele saía vitorioso. Leia o livro de Josué e você vai entender que em todas as guerras que Josué entrava, ele era vitorioso. Deus dava vitória para ele e para o povo. Mas a palavra fala também, passa as vitórias de Josué e depois entra, né, povos vai nascendo, vão crescendo e entra uma nova geração. Mas essa nova geração já não tem o mesmo temor que aqueles do tempo de Josué tinham. E começam a adorar outros deuses e começam a introduzir coisas que Deus não permitiu. E você vê que o povo, eles entravam numa guerra e eles perdiam. Porque o próprio Deus, a palavra fala assim que dava derrota para eles. O próprio Deus permitia que eles fossem derrotados. Por quê? Porque não obedecia à voz de Deus. Mas Josué teve vitórias. E eu estou aqui falando para você de um povo justo, um povo reto. Vai prosperar não só você, mas vai prosperar a sua casa, a sua descendência, ela será poderosa. Abraão, olha para os céus. O que é que você está vendo? Estou vendo estrelas. Pois é, comece a contá-las se você puder. Assim será a sua descendência, a descendência de Abraão, poderosa sobre a terra. Abraão, olha para a areia do mar. Se as pode contar, conta os grãos da areia. Será a sua descendência poderosa sobre a terra. Então, nosso Deus, primeiramente, ele promete coisas impossíveis, porque ele é o Deus do impossível. Em segundo lugar, Deus ele não promete e ele não tem aliança com o ímpio, com o perverso. Deus tem aliança com o justo. Aqui no Salmo 112, Deus está falando para nós, cristãos, fiéis a ele, que ele tem um compromisso com você, ele tem um compromisso conosco. Ele está dizendo: vocês que são justos, geração de justos, vocês serão abençoados, a vossa geração será abençoada, será poderosa sobre a face da terra. Na sua casa há prosperidade. Na sua casa há prosperidade. Eu sei que tem aquele momento de escassez, porque eu já vivi isso. E não era porque eu estava desviada dos caminhos do Senhor, não, porque Deus permitiu para o crescimento, para a edificação da minha fé nele. Então, assim, tem momentos escassos, difíceis. Mas é Deus permitindo para que eu cresça nele. Veja o que você era antes e o que você é hoje. Veja o que você tinha antes e o que você tem hoje. Veja a fé do início e a fé de hoje. Veja a paciência que você tinha antes e a paciência que você tem hoje. Então, essa escassez não é para matar você, é para fazer você crescer nele. Mas Deus está dizendo para mim e para você que a geração de justo, a geração do Senhor, aqueles que são eleitos do Senhor, na casa deles haverá prosperidade, riqueza e riqueza. Olha a diferença de uma coisa que tem gente que pensa que prosperidade é só dinheiro. Não, prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é você ir bem em todas as áreas da sua vida. Mas aqui o Senhor está falando riqueza.
Aí entra a questão financeira. A pessoa também, ela vai começar a ter posses que ela não tinha, ela passa a ter. Davi, ele não tinha um reinado, ele passou a ter. Ele não tinha servos e servas a servi-lo, ele passou a ter. Davi, ele servia no campo, mas chegou um momento que ele passou a ser servido. A roda gigante, ela está girando, não é? E tem um momento que ela para. E quem está lá em cima vai ficar lá em cima, e quem vai ficar tá embaixo vai ficar embaixo. Mas depois ela começa a se movimentar. E a nossa vida, gente, não é diferente. Tem momentos que nós estamos embaixo, mas tem momentos que Deus vai nos colocar lá em cima. Vai. Tem momentos que Deus vai querer, sim, te exaltar aqui na terra, mostrar para os seus inimigos que Ele é Deus na sua vida. Ele vai fazer isso sim. Não tem como você discutir sobre esse assunto, porque Ele é Deus, Ele faz da forma que Ele quiser. Há muitos debates, né? Que as pessoas elas se debatem entre elas a dizer que rico não entrará no reino dos céus. Não, o rico vai entrar no reino dos céus. O que não vai entrar no reino dos céus é aquele que tem um coração no dinheiro. E não é só no dinheiro. Aquele que pega algo e faz dele um ídolo. Tudo isso que a gente coloca no lugar de Deus, a gente está tirando Deus da nossa vida. Quando se fala aquela passagem bíblica que fala que é mais fácil passar pelo buraco de uma agulha um camelo, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ou seja, é impossível. Por quê? O que está comparando? Porque a maioria das pessoas que tem posse, tem dinheiro, elas confiam no seu dinheiro e não confiam em Deus. Mas a partir do momento que Deus prospera e Deus te dá riquezas nessa terra, e você não coloca o seu coração nessas coisas porque você sabe que isso é momentâneo e passageiro, e a sua confiança está inteiramente em Deus, isso não vai impedir de você entrar nos céus. O que vai impedir de você entrar nos céus é você não reconhecer que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Ele é o único Senhor e Salvador da sua vida. Então, riquezas vêm de Deus, prosperidade vem de Deus, bonança vem de Deus, tudo vem de Deus. Ele fez todas as coisas. Ele fez tudo em prol de alguma coisa. Ele criou todas as coisas em função de alguma coisa. Tudo está conectado. Ele criou a água com a funcionalidade de outras coisas, porque nós precisamos da água para sobreviver. As plantas, os animais precisam da água para sobreviver. Com funcionalidade. Deus criou o sol também com propósito. Nós precisamos da luz solar, nós precisamos da vitamina D, nós precisamos dessa luz. As plantas precisam, os animais precisam. Funcionalidade. Tudo com uma função. A lua, à noite, por que noite? Para você descansar, porque o seu corpo precisa descansar. Então você não está lidando com qualquer ser, não, você está lidando com o Todo-Poderoso. E ele nos ensina na palavra dele que você será próspero, você será bem-sucedido nessa terra se você ter prazer nos mandamentos dele e não ter como uma obrigação, mas ter como uma alegria de ouvir a voz dele e executar aquilo que ele está falando com você. Deus, ele é muito simples nas coisas. Quem complicamos as coisas somos nós. Deus nos dá comandos muito simples para coisas impossíveis, sim, porque Ele pede para você fazer algo. É simples. Aí vem o impossível e Ele trabalha em cima do impossível. É a mesma coisa Deus falar assim para você, pega esse dinheiro e monta o seu negócio, e você só tem uma quantia de dinheiro e você sabe que é muito pouquinho, e você não vai conseguir montar o seu negócio, mas Deus está falando, dá o primeiro passo, uma coisa simples. Mas nós complicamos, né? Porque falamos assim, o que eu vou fazer com isso? Não se faz nada. Mas aí Deus dá o primeiro passo, aí nós fazemos uma coisa simples, dá o primeiro passo. Aí Deus multiplica, porque Ele é o dono, Ele é o Deus da multiplicação. E se você acredita nas Escrituras Sagradas, você vai acreditar na multiplicação de peixes e pães.
Se você acredita nas escrituras sagradas, você vai acreditar na multiplicação do azeite, da viúva. Se você acredita nas escrituras sagradas, você vai acreditar em tudo aquilo que está escrito aqui, das curas, dos milagres, dos prodígios. Então eu tenho algo de Deus para falar para você nesse dia, nessa hora que você está me ouvindo. Tudo tem uma funcionalidade, uma função. Você olha para os membros do teu corpo, todos eles com uma função, até o mais simples, até o dedinho do pé, que você nem sente falta dele, mas tira ele para ver se você não vai sentir falta. Os dedos das mãos, cada coisa que Deus colocou no nosso corpo com uma funcionalidade. Então eu quero dizer algo para você. Deus está dizendo aqui para vidas, que Ele tem sim prosperidade, riqueza, Ele tem paz para a sua casa, Ele tem justiça, e a palavra do Senhor, ela nos diz que a justiça dele permanece para sempre. É para sempre. Não vai mudar. Um dia vai mudar, semana que vem vai mudar, mês que vem vai mudar. Não, Deus está falando para você, não. A minha justiça, ela permanece para sempre. Eu sou justo. Aí você pergunta para mim assim, Senhor, mas Sirlene, se o Senhor é justo, por que eu estou vivendo esta injustiça? Já te aconteceu isso? Porque Deus permite. E por que Deus permite? Para eu ser envergonhado? Não, ao contrário, para você ser honrado e o nome dele ser exaltado através da sua vida. Sabia que Deus permite injustiças, perseguições? Para quê? Para calar a voz do seu adversário. Porque Deus poderia muito bem ter falado para o povo, olha, pode ir tranquilo que eu já impedi de Faraó e os egípcios irem atrás de vós, vocês vão sair do país sem perseguição. Deus poderia ter feito isso? Com certeza. Deus fez tantos prodígios, por que Deus não poderia fazer isso? Ele tem poder de mudar o coração do homem. Mas aí há uma questão. Faraó, então, ele dá uma ordem, diz, pode deixá-los ir, vamos deixar ir. Já tem muita desgraça no nosso país. Aí quando o povo está lá adiante, Faraó muda a ideia e fala, não vamos deixar esse povo sair dessa forma, e começam a persegui-los. Perseguição. Aí você pergunta, mas Deus é o Deus da justiça? Sim, Deus é o Deus da justiça. Então Deus queria fazer justiça na vida do povo de Israel. E para fazer a justiça na vida deles, precisariam ser perseguidos. Por quê? Porque lá naquele mar morreram todos. Os planos de Deus é você confiar neles. Não adianta você perguntar para Deus por que Deus está fazendo, por que Deus não vai fazer. Não, confie em Deus. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele muda os tempos, Ele muda as estações. Ele converte o choro em alegria. Sim, Ele converte o choro em alegria. Ele converte o choro em alegria. Mas eu vivo triste. Não, Deus converte o choro em alegria. Aí eu fico pensando assim, que muita gente fala assim, mas eu estou vivendo uma vida fracassada. Não, você pensa que está vivendo uma vida fracassada porque você não está confiando em Deus. Confia os seus caminhos ao Senhor, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele. A palavra diz que o mais ele fará. Que mais é esse? Aquilo que você não pode fazer. Há prosperidade na casa do justo, há riqueza para o justo, sim. A justiça de Deus permanece para sempre. Ninguém pode tocar na justiça de Deus. Ao justo. Não está dizendo aqui no verso 4 de Salmo 112, ao ímpio. Não, aqui está dizendo ao justo. Nasce luz nas trevas. Quer dizer que também tem trevas para os justos. Tem dias ruins para o justo? Tem. E são muitos. São muitos. Mas aonde há trevas, vai nascer a luz. Tem trevas aí? Vai nascer a luz. Tá tudo escuro, não consegues ver nada. Vai nascer essa luz que você tanto quer, que você quer ver a situação em que você quer ver aonde você deve ir. Vai nascer a luz na sua vida. Você vai começar a ver as coisas com outros
Olhos que você não conseguia. Sabe que aqueles olhos assim, você tem as coisas na sua frente e você não consegue ver? Parece que você tem uma venda? Já te aconteceu isso? Muitas vezes aconteceu comigo. Não conseguia ver, não conseguia ver o que Deus queria, não conseguia ver os projetos que Deus tinha para mim. Estava na minha frente, mas eu não conseguia ver, porque tinha uma venda nos meus olhos. Aí Deus vai lá e tira. Ao justo nasce luz nas trevas. E Deus está falando para você, a minha luz vai nascer nas tuas trevas. Qual é o momento que você está vivendo? Um momento difícil, pensa nele, pensa mesmo nele. Qual é o momento que está tirando a sua paz, está tirando o seu sono? Qual é o momento que você está vivendo? E você vira para um lado, e você vira para o outro, e você não consegue dormir. Eu sei que tem pessoas aqui que estão me ouvindo e que estão vivendo esse momento difícil, de trevas, de trevas. Mas aí vem o Senhor com esta palavra e nos traz luz. E Ele está dizendo para você que vai nascer luz nessas trevas. Vai nascer luz nessas trevas. Não precisa temer o escuro, não precisa temer. Porque você está dizendo para o Senhor, eu estou aqui sem ver nada, perdida. Nem sei para onde ir, Senhor. Mas quando essa luz brilhar, você vai ver o caminho. E você vai começar a andar. E você vai começar a sair deste lugar onde você pensou que ia ficar para sempre. Ele é benigno, misericordioso e justo. Quando o seu problema vier te atacar e falar para você mesmo que não tem solução para isso, você vai lembrar desta palavra que o Senhor está falando com você. Eu sou benigno, eu sou misericordioso e eu sou justo. Ditoso é o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Tudo que você faz de bom nessa terra você colhe de Deus. Ele defenderá a sua causa em juízo. Quando às vezes você tinha financeiramente, você já tirou e já abençoou tanta gente. Hoje talvez você está ali, sem ter nem para você e nem tem recebido a ajuda de ninguém. Mas Deus está falando para você, eu vou defender a sua causa, porque eu sou o seu juiz. Deus tem tudo diante dos olhos dele. A sua vida toda, os seus atos, tudo que você fez, que você já praticou nessa vida, está escrito no seu livro da vida. Então ele vem, ele se compadece de você e ele vai defender a sua causa. Ele é justo, ele está falando para você, eu sou justo, eu vou defender a sua causa. Você não será jamais abalado. Por quê? Porque aquele que confia no Senhor, ele não se abala. Não, ele não fica abalado com as notícias ruins. Não fica. Não fica abalado. Não fica. Por quê? Porque você sabe que Deus tem um controle da sua vida. Você não fica abalado com as notícias ruins. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Qual é a notícia ruim que você recebeu? O que bateu na sua porta que te entristeceu? O meu coração é firme, confiante no Senhor. Não se atemoriza, não tenha medo, Deus está dizendo para você. Confia em mim. Eu já recebi muitas notícias ruins. Eu já recebi muitas coisas ruins, mas a minha confiança sempre esteve em Deus. E você vai fazer igual. Talvez você só tenha recebido notícias ruins. Ruins. Mas o Deus está falando com você, está dizendo, confie em mim. Não se atemorize, não fique amedrontado, não fique espantado com a situação, confie em mim.
Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. O seu coração bem firmado, ele não teme, ele não teme. Deus está falando, firma o teu coração em mim, não temas. Mas a notícia, Sirlene, foi avassaladora. O Espírito Santo de Deus está falando para você, confia em mim. Você não está confiando em qualquer pessoa, você está confiando em mim. O que significa isso? Eu posso todas as coisas. O seu coração, o Salmos 112 é profundo. Ele está falando para você. Ele está dizendo para mim e para você. O seu coração bem firmado não teme até o quê? Até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. O mal que deseja para você recai sobre eles. Não tem como fugir. O mal que deseja para você recai sobre eles, até ver se cumprido aquilo que os meus adversários desejam contra mim, mas estão recaindo sobre eles, o próprio desejo deles. Então, o meu coração não vai atemorizar, o meu coração não vai desfalecer, porque o meu Deus cuida de mim. Ah, Ele cuida. Ele cuida de você. Cuida, cuida. Cuida nos mínimos detalhes. Cuida, Ele te livra sim. Ele te livra, Ele te guarda sim. E se Ele permite você passar por situações difíceis, até mesmo constrangedoras, Deus está falando para você, eu tenho um propósito nisso. Eu tenho um propósito nisso. As coisas difíceis da vida, elas nos ensinam. Elas nos ensinam a ser mestres da situação. Quando você trabalha em um setor, quando você trabalha em uma área, você é profissional daquilo, mas quando você executa aquilo todos os dias, você se torna mestre daquilo. É assim a nossa fé em Deus. Quando Deus trabalha conosco em situações difíceis e momentos complicados, nós nos tornamos mestre da nossa fé. Em qual sentido, Sirlene? Nós sabemos que sem ela não podemos ultrapassar as barreiras, mas com ela podemos todas as coisas no Senhor. O seu coração bem firmado no Senhor. Não vou temer, Deus está falando. Não vou temer. Não vou temer. Não vou. Não vou. O perverso, ele vê isso, a minha vitória, a sua vitória. E sabe o que ele faz? Ele se enraivece como um cão, mas ele não pode te morder. Ele range os dentes, range, e se consome dentro deles, porque eles queriam te prejudicar, mas eles não conseguem te prejudicar. Sabe por quê? Porque o desejo dos perversos perecerá. Aquilo que estão desejando contra a sua vida, Deus está dizendo, perecerá. Não prosperará. Balaão, onde é que vais? Ah, fui contratado. Por quem? Pelo rei dos Moabitas. Para fazer o quê? Para amaldiçoar o povo de Israel. Não vai. Não vai. Porque não tem como amaldiçoar aquilo que eu já abençoei. Conseguiu? Não. 1, 2, 3 vezes. Não vai. Não dá certo. Não funciona. Quando Deus abençoa, pode se levantar quem for para te amaldiçoar, não prosperará, porque a palavra de Deus está me garantindo que o desejo dos perversos perecerá. Você já é abençoado pelo Senhor. Não tema os invejosos, as palavras negativas. Não precisa temer. Ah, mas lançaram-me uma praga. Lançaram-me uma praga. Não. Praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. O Espírito Santo de Deus está falando aqui com você, que Ele já abençoou você, Ele já abençoou a sua casa. Aonde você colocar as suas mãos, prosperará, diz o Senhor. Olha o que o Espírito Santo está falando para você. Abra os teus ouvidos e receba. Deus está falando, aonde você colocar as suas mãos, prosperará.
prosperará. Então você está à espera do quê? Deus abençoou o fruto do seu salário, do seu trabalho, o seu salário. Deus já abençoou os frutos do teu trabalho, o seu salário. Tem uma pessoa aqui que Deus está falando assim: você está ganhando pouco, sim, mas Deus vai multiplicar o seu salário e você vai prosperar. Olha, vai ser uma multiplicação, porque o Espírito Santo de Deus está me revelando. Sabe aquelas, como é que se fala aquelas vasilhas? Não sei se aquelas vasilhas grandes, esqueci o nome. A minha avó, ela amassava muitos pão de queijos nessas travessas grandes, sabe? E o Senhor está me mostrando travessas grandes, mas de alumínio mesmo. E travessas e mais travessas, e é uma mesa muito, muito comprida de metros. E eu vejo travessas e mais travessas e travessas de alumínio, sabe? E o Senhor está falando assim para mim, o Senhor está falando assim, é multiplicação o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai multiplicar o pouco que você tem e vai fazer se tornar muito. Quando você colocar as suas mãos para trabalhar, o Senhor está dizendo para você, você vai ungir as suas mãos e você vai ungir o seu trabalho, o que você faz. Não sei qual é o trabalho que você executa, mas Deus está falando, tem uma mulher aqui que trabalha no manuseio, trabalha com as mãos, esse é o trabalho dela. E Deus está falando para você, você vai ungir as suas mãos e você vai ungir o seu trabalho, porque eu já abençoei você e vai prosperar, você vai multiplicar. Olha, e escute o que Deus está falando para você. Você mesmo, você está perguntando para Deus, Deus, nem sei se é para mim, Deus está falando, é você que Deus está falando. Deus está falando assim para você, você será dona do seu próprio negócio. Você será dona do seu próprio negócio. Deus me mostra uma fábrica. Escuta o que o Espírito Santo, talvez vai demorar meses, ano, não sei, mas você vai lembrar desta mensagem desse dia. Você será dona da sua própria fábrica. Fábrica de quê, Sirlene? Fábrica de bolos, pães, tudo que você pensar de comida, sabe? Salgados. Deus está falando para você, você será dona do seu próprio negócio, uma fábrica. Deus está colocando uma fábrica. Por que Deus está mandando falar isso? Não sei, gente. Eu nem gosto durante as mensagens, entregar esse tipo de coisa. Mas é porque quando Deus manda falar, porque tem pessoas aqui que estão pedindo confirmação, tão angustiadas, e a gente não sabe, né, o coração do homem, mas Deus conhece. E essa pessoa falou assim, Deus, o que eu vou fazer? Me dá uma direção. Deus falou para você já trabalha nisso. Você já mexe com isso. Só que você nem sabe como vai fazer. E Deus está falando, você vai ungir antes de começar o seu trabalho todos os dias. Você vai criar isso, uma rotina na sua vida. Ungir as suas mãos, ungir os seus utensílios de cozinha, ungir tudo. E Deus me mostra essa mesa de metros comprida, sabe? Muitas bandejas de alumínio e muita prosperidade. Eu vejo muitos pães, eu vejo muitas massas mesmo, sabe? E Deus está falando, há aí a multiplicação. Eu estou multiplicando, estou colocando nas suas mãos. Não é para você duvidar no coração, é para você crer. Creia no que Deus está prometendo para você. Você será a dona do seu próprio negócio. E ainda Deus me mostra aquelas roupas brancas, aquelas touquinhas na cabeça, sabe? E trabalhando com máquinas industriais. Não vejo máquinas pequenas, eu vejo máquinas industriais, batedeiras industriais. E Deus estava dizendo para você. Você pediu uma confirmação para Deus se você se mantia ou continuava, né? Na mesma profissão, porque é isso que você faz. E Deus está falando, continue aí, porque eu estou te dando talentos, eu estou te dando capacidades para fazer isso. Você vai executar coisas. E outra coisa, Deus vai te dar receitas que ainda não foram feitas. É algo inovador, algo novo que Deus está dando para você. O dia que isso acontecer, não se esqueça de mim, eu estou aqui nesse canal, venha testemunhar, tá bem? Venha testemunhar, porque quando Deus manda uma palavra, alguém está recebendo. Então, esta palavra é de Deus para vidas aqui que me ouviram. Que o desejo dos perversos
eles vão perecer. O desejo dos perversos vão perecer. Vai perecer. Porque Deus, ele está fazendo coisas grandes aqui. Ele nunca entra na vida de alguém para ficar da mesma forma. Não. Ele muda a situação. Então você vai pegar essa palavra e essa pessoa ainda, Deus e Espírito Santo, tem que ser essa pessoa. Deus está falando ainda com essa pessoa porque ela está duvidando no coração. Deus está falando, não duvida mais. Ele vai mandar condições e você vai comprar aos poucos. E, gente, compra aos poucos. Não compra aos poucos. Você compra uma coisinha aqui, você compra uma coisinha ali. Porque às vezes quando Deus promete uma coisa, até para outras pessoas aqui que também estão a pensar em montar o seu próprio negócio, quando Deus promete uma coisa para você, você já pensa que você vai ter tudo de uma vez. É ou não é? É como os ricos, né? Porque os ricos compram tudo de uma vez. Mas a maioria dos ricos, gente, começaram de alguma coisa. E foram comprando as coisas aos poucos, né? E quando você é rico, você vai lá e compra tudo de uma vez. Mas quando você não é rico, você tem uma condição financeira limitada, você vai comprando aos poucos. E Deus vai multiplicando. Um dia você compra uma coisa para a loja, um dia você compra uma coisa ali para a fábrica, um dia você compra uma coisa ali para o seu comércio. E Deus vai ali prosperando. Quando você for ver, já está tudo completo. E vai ser assim na sua vida. Você vai comprar uma máquina aqui, depois você vai comprar ali não sei como é que se diz no Brasil, mas eu já trabalhei muito com isso também. Em esteiras, sabe, onde se passa, nós falamos esteiras, né? Agora eu não sei como é que vocês falam aí, que são aquelas máquinas industriais que você abre a massa, né? O cilindro, né? Se usa cilindro. Então assim, você compra aqui uma coisa, então Deus vai te dar maquinários para facilitar, para você estar muito cansada também, sempre nas mãos. Eu já amassei muitas massas. Eu trabalhei em fábrica na Irlanda de bolos, né? Fazia muitos bolos, tortas e tudo você pensar. Então já amassei muitas massas e eu às vezes ficava até com músculo, né? De tanto fazer força, porque a gente fica até com os braços reforçados. Trabalha muito bem a musculação. Mas é isso que Deus está falando para você, tá bem? Aos poucos você vai chegar lá aonde Deus quer que você chegue. Não é para você duvidar no seu coração, não é para você temer, Deus está falando, porque aquele que é justo, ele prospera, ele tem riquezas, ele vê sim o fim dos seus adversários, vê, ele olha, os seus adversários podem até estar atrás de você, mas lá no meio, na hora certa, no ponto estratégico, Deus derruba todos e mata. Esta é a palavra de Deus para você nesse dia. Tem mais alguma dúvida de que Deus fala e que Deus é maravilhoso nas suas promessas? Ele é fiel, gente. Muito, 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 muito fiel. Muito fiel. Ele é fiel. Deus é poderoso para fazer e nada, nada vai impedir o agir de Deus na sua vida. Assim diz o Senhor para você. Amém? Que essa palavra fique no seu coração, que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa, com toda a sua família. Até a próxima mensagem. Se o nosso Deus permitir, fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.